Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai reagir aqui ao desastre do Césio 137, né? Saiu a nova série aí da Netflix contando um pouquinho mais do caso de Goiânia. E tem um vídeo aqui bem legal do canal Nostalgia que ele contou mais ou menos como que foi essa tragédia. Então vamos dar uma reagida nisso daí. E eu vou trazer mais vídeos desse estilo aqui de react. Se vocês gostarem, deixa o like no canal e vamos lá. De 1987. Os catadores de lixo Wagner e Roberto vasculham uma clínica abandonada na região central da cidade em busca de algum item de valor. No local, a dupla encontra uma máquina abandonada feita de aço e chumbo. Meu, muito legal porque o cara do canal Nostalgia, né, que é o Castanhar, ele também é da minha área, ele é do motion design, então ele sabe fazer animação, e é legal que ele tem uma equipe de ilustrador, né, os vídeos dele agora tá ficando mais ilustrado, tá bem bacana. Certos de que tiraram a sorte grande, os dois carregam o aparelho até a casa de Roberto e começam a desmontá-lo com o objetivo de vender as peças separadamente. Mal sabiam eles do pesadelo que estava por vir. Foi assim que começou uma das maiores tragédias envolvendo radiação da história do nosso país. Nossa, meu, e pior que se vê na série, né, é um negócio muito complicado. Ele vai explicar um pouquinho mais agora pra que serve o Césio, né, o que o Césio faz no corpo humano, né. O acidente radiológico de Goiânia. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari. Deixa um like aqui, né? Castanhari bacana. Vou contar uma história que parece ter sido tirada diretamente de um filme de terror. Estou falando da terrível história do Césio 137, que aconteceu aqui no Brasil nos anos 80. Esse é um dos maiores desastres nucleares que aconteceram fora de uma usina nuclear. Para vocês terem uma ideia, na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7, o caso do Césio 137 é considerado nível 5. Caraca. Ou seja, um acidente com consequências de longo alcance. Esse acidente deixou o Brasil inteiro assustado, ainda mais porque ocorreu 1 ano e meio depois da tragédia na usina nuclear de Chernobyl, que inclusive eu já contei. Caramba, Chernobyl também foi uma outra tragédia, né? Eu fico pensando assim, quem que foi a pessoa a descobrir esse material radioativo, né? Depois eu vou fazer uma pesquisa aqui, porque como que alguém descobriu isso, né? Tipo assim, que o Césio, por exemplo, é um objeto radioativo, e como eles souberam ou fizeram as possibilidades para transportar isso, né? Porque material radioativo é muito perigoso, né? Deixar o link até onde eu sei, né? Aqui na descrição. E apoveitando, já queria pedir pra você deixar o seu gostei aqui embaixo. É muito rápido, deixa o gostei, se já inscreve. Deixei, Castanha, vamos lá. Que dá um trabalhão. Vou deixar também aqui na descrição suas links. Vou pular os membros aqui, tá? Vamos lá. Nostalgia animado, que top. Tomar uma coquinha aqui enquanto nós assistimos. O prédio explorado pelos catadores de lixo tinha sido usado pelo Instituto Goiano de Radioterapia, especializado em tratamentos contra câncer. A clínica havia sido desativada 2 anos antes, em 1985, mas um aparelho de radioterapia, um tratamento que usa radiação ionizante, ou seja, com energia suficiente para alterar a estrutura dos átomos, arrancando um ou mais de seus elétrons, acabou esquecido no local. Simplesmente esqueceram, como se fosse um projetor velho. E foi justamente esse aparelho que os catadores de lixo desmontaram na casa de Roberto. 2 dias após iniciarem o processo, a dupla já estava sofrendo náuseas, tonturas e diarreias. Eles não faziam a menor ideia de que o aparelho de radioterapia era o grande responsável por causar todos esses sintomas. Por isso, continuaram a fuçar. Nossa, velho. Depois de 5 dias em contato com o aparelho, os catadores de lixo venderam o que restava do objeto para Devair, o dono de um ferro velho da cidade. Ele imediatamente mandou 2 de seus funcionários, Israel e Admilson, terminarem de arrebentar a máquina em busca de peças valiosas. Caraca, velho. Dentro do aparelho, eles encontraram uma cápsula com 93 gramas de um pó branco, esse é o problema, parecido com sal de cozinha, que emitia um brilho azulado no escuro. Então imagina, tipo assim, você tá levando um veneno que você não sabe que ele faz mal, né? Porque até então era só um pozinho branco e... por acaso, com certeza, eles colocaram numa pilha que poderia estar um pouquinho mais escura, até chegar numa luz azul, assim, né? Essa aqui é a luz da minha ribalta, mas... caramba, mano, que situação, né? Tipo, você não saber quão perigoso é algo, né, velho?
E aí eu fico me perguntando se não existe outras coisas na natureza que seja tão perigoso assim, a gente não faz ideia que a gente usa ou se aproxima, né? Que doideira. Encantado com o brilho do objeto, Devair tomou a pior decisão imaginável. Levou a substância para casa, querendo mostrá-la para sua esposa, Maria Gabriela. E a história só vai Nossa, piorar. que é um pozinho, Logo não faz mal, começaram né? a aparecer vizinhos e amigos que queriam ver a tal cápsula brilhante de perto. Uma dessas pessoas era Ivo, o irmão de Devair, que pegou uma parte do pó e levou para sua casa. Durante o jantar, ele apresentou o peculiar objeto para sua família. E sua filha Lady, de apenas 6 Nossa, a anos, história da menininha acabou tá até na mesmo série, velho. ingerindo parte da substância sem perceber, pois suas mãos estavam contaminadas com o material Deus. radioativo. Em poucos dias, todas essas pessoas começaram a demonstrar os mesmos sintomas dos catadores de lixo, como tonturas, vômitos e indisposição. 2 semanas depois, Maria Gabriela, a esposa de Devair, ficou desconfiada de que a substância tinha algo a ver com esses problemas e levou a cápsula para vigilância Não existia sanitária. celular, né? Tipo, Aí foi Wi-Fi, descoberto essas que coisas. a cápsula continha um isótopo radioativo de césio, chamado césio-137, Nossa, que é um subproduto de fissão do urânio ou do plutônio. Os núcleos do césio-137 são altamente instáveis Puxa e vida. emitem uma forma de radiação, conhecida como partículas beta, que conseguem penetrar no corpo humano, causando danos muito graves. Mas calma que a coisa não acaba por Caraca, aí. imagina, Porque mano, nesse um negócio... processo de emitir partículas beta, o núcleo do césio-137 se transforma num outro elemento radioativo, chamado bário-137. Esse elemento emite raios gama, que são ainda mais nocivos, porque atravessam completamente o corpo de uma pessoa, provocando estragos irreparáveis. Caraca, velho. Não, aí é As tenso. primeiras análises dos cientistas mostraram que tanto o ferro velho como a região da casa de Devair apresentavam altíssimos níveis de radiação. É, mas tipo assim, até descobrirem de onde que começou a origem, né? E é mó ruim, porque as pessoas continuaram, tipo, com o césio pertinho delas ali, passando mal e se destruindo. Nossa, meu, devia ser uma sensação horrorosa, porque uma coisa é você ficar doente, tipo, logo passa. Outra coisa é você tá doente ali, você sabe que tá doente, mas, tipo, não encontra o porquê disso. Caramba, velho, que situação difícil. E, tipo assim, não tem tanta informação como é hoje, porque às vezes, muitas das coisas que às vezes a pessoa passa mal, se ela tem algum tipo de alergia ou não, ela acaba descobrindo. Hoje você tem celular, inteligência artificial pra apontar, né, tira foto e joga no Google, no Gemini, no ChatGPT e fala, que é isso? E ele já apresenta pra você. Caramba, mano, que situação difícil é essa? Como Devair havia dado amostras do césio para outras pessoas, Nossa. essa radiação se espalhou pela cidade e 7 áreas de Goiânia tiveram que ser evacuadas. Caraca, velho, que tenso. Para piorar a situação, o governo ainda escondeu a causa do acidente. Poxa vida. Mais de 112 mil pessoas foram levadas para dentro do Estádio Olímpico, onde passaram por uma triagem, sem receber sequer uma explicação exata do que estava acontecendo. Caramba, velho. Esse monitoramento mostrou que 129 moradores de Goiânia estavam contaminados de forma grave. Outro anúncio. Não vai assistir, tá, Castanho? Só Castanho 3 quer reagir. segundos? É muito pouco. Vamos ver. Para entender melhor o que aconteceu com essas pessoas, precisamos falar de uma unidade que mede a dose de radiação absorvida pelo corpo, chamada Gray. Quando você tira um raio-x, você é exposto a 1 milésimo de Gray, que é algo bem pequeno. Mas entre 1 e 4 Grays, suas células sanguíneas já começam a morrer, e ser exposto a mais de 4 Grays pode ser fatal. Quanto que é que a gente é exposto quando vai fazer um raio-x? É exposto a 1 milésimo de Um Gray. milésimo de Gray. Não chega a ser um exato, né? As células sanguíneas milésimo, já não é começam a unidade morrer. de medida maior. Ser exposto a mais de 4 Grays pode ser fatal. Oficialmente, existem apenas 4 vítimas do caso. E 3 delas estavam diretamente ligadas ao ferro velho. Israel e Admilson, os funcionários que desmontaram o aparelho de radioterapia, e Maria Gabriela, a esposa de Devair, foram expostos a cerca de 5 Grays Caraca, cada velho. um. E tiveram hemorragias internas e problemas respiratórios Nossa. antes de morrer.
Mas a vítima mais famosa do caso Poxa foi a vida. criança Lady, a sobrinha de Devair, dó, mano. que jantou com as mãos sujas de Césio. Ela foi exposta a 6 Nossa, Grays e velho. sofreu danos nos rins, nos pulmões, hemorragia interna e perda de cabelos. Caraca, Lady velho. chegou a ficar isolada no quarto do hospital porque os funcionários tinham medo de chegar perto dela. Infelizmente, ela não resistiu e acabou falecendo no hospital. Após a sua morte, Poxa vida. cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir o funeral, com medo do corpo contaminar a região do cemitério. Assim, ela acabou sendo sepultada em um caixão de chumbo lacrado e levado por um guindaste. Nossa, meu. Porém, mesmo que apenas estas 4 pessoas sejam consideradas as vítimas oficiais, estima-se que mais de 100 pessoas morreram nos anos seguintes devido à radiação. Porque assim, ó, não dá pra calcular, né? Tipo, qual o tempo. Não adianta você falar, foram só 4 pessoas, mas a gente não sabe. Na série da Netflix até mostra, tipo, eles procurando os pontos de contato que teve no Césio, mas como eles distribuíram pra mais pessoas, então não tem como contabilizar isso. A gente não sabe de fato, por exemplo, e se alguém leva o Césio pra casa e tal, aí, pelo que eu vi na série, né? Se tiver um pedacinho do pozinho de Césio perto de você, da sua pele ou da sua casa, que seja, você já tá contaminado, porque é muito forte esse nível de radiação. Agora imagina, por exemplo, o cara levando o pozinho de Césio, deixa cair na mesa, no chão, aí o cachorro come isso, e na série eles falam que pra cada pessoa, animal, bicho, objeto que transporta o Césio, ele passa a ser tipo é um receptor disso, é como se ele fosse um ponto de acesso para irradiar outras pessoas, infectar outras pessoas. Então, se passar qualquer bicho perto, qualquer coisinha já tá irradiando. Então, não dá pra saber, né, velho? Uma delas foi o próprio Devair, que foi exposto a 7 Grays Caraca, e velho. morreu em 1994, vítima de câncer, 7 anos após ter sido exposto. Outros habitantes sofreram não só graves problemas de saúde, mas também muito preconceito, passando a ser excluídos pelos moradores de bairros que não foram afetados. E como ninguém queria morar nas regiões contaminadas, várias famílias que residiam nesses locais acabaram vendendo suas casas por preços muito abaixo do que valiam. O caso foi parar na justiça. E em 1996, 3 médicos e um físico ligados ao Instituto Goiano de Poxa Radioterapia, vida, mano. a clínica que abandonou o aparelho, foram condenados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Então, mas aí que é difícil, né? Porque, tipo assim, os caras abandonou o equipamento lá no meio da clínica, né? É aquilo que a gente fala, gente. Às vezes a gente não dá pra imaginar o nível que a escala vai se tornar. Vou dar o exemplo que a gente teve a pandemia aqui de Covid, né? Mas, por exemplo, quem ia saber que você comendo o morcego lá ia dar o vírus e se tornar uma pandemia de como tornou? A mesma coisa do Césio. Você fala, é o equipamento que usa lá e ninguém vai se preocupar com isso na hora de abandonar. Ainda mais que foi fechado. Ou deveria ter algum segurança ali, ou eles descartar da forma correta, porque, né, afinal o negócio, imagina, criar uma epidemia de doença, de infecção, de tudo por besteira, porque, tipo, abandonaram lá um negócio como se fosse, sei lá, uma embalagem de qualquer coisa. Nossa, mano, muito triste isso. Porém, 2 anos depois, as penas foram extintas por um induto do presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, os rejeitos do Césio 137 estão enterrados em 2 caixas de concreto na região Isso mostra na metropolitana de série, cara. Goiânia, junto com outras 6.000 toneladas Eita. de material Não contaminado. tem jeito. Nesse local funciona o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que realiza pesquisas e monitora os efeitos da radiação na região. Os especialistas garantem que não existe mais risco de contaminação no local, mas muitas pessoas do local ainda têm muito medo da radiação. E não é para menos. Afinal, saber que um acidente nuclear que afetou a saúde de mais de 1.000 pessoas aconteceu do lado da sua casa é algo muito difícil de esquecer. E esse foi o vídeo explicando o acidente do Césio. Ah, galera, considerações finais aqui pra gente encerrar o vídeo, porque eu, né, fazendo um teste de vídeos dessa forma, mas, cara, que coisa, né? Coisas que poderiam ser evitados aí, ainda assim, tem os seus resíduos. Eu sei que a galera de Goiânia ficou muito revoltado com a série da Netflix, porque eles não gravaram a série em Goiânia, fizeram aqui em São Paulo, né?
Então eles falaram, poxa, Goiânia tem estrutura pra fazer, pra que vai remontar o cenário se pode gravar na própria cidade, né? Mas imagina, tá, agora tirando um pouquinho a série e falando da parte real, imagina, né? Você não sabe quem tá infectado, você não sabe como que a infecção chega, até chegar essa informação de como uma pessoa pode ser infectada, né? Eu não era nem nascido, acho que quando aconteceu esse desastre, e não tinha informação como a gente tem hoje de celular, de inteligência artificial, de tudo. Então é muito difícil das pessoas saberem como se prevenir a isso e como descobrir se está contaminado ou não. Então realmente é muito difícil. E por várias doenças e muitas coisas, né? Na escola, principalmente, pessoal, os professores falaram muito que hoje as pessoas vivem mais porque tem mais conhecimento das coisas, né? Hoje o ser humano tem mais utilidade de vida, mais tempo de vida, porque as pessoas descobrem informação. Muitas das vezes um tipo de comida, um tipo de elemento que nos faz mal, as pessoas vão descobrindo formas de tratar isso e vão vencendo, né? Eu não sei se tem uma forma eficiente de cuidar do césio. Na série e em outras reportagens assim que eu vi, eles chumbaram tudo. Parece que o chumbo e o concreto, eles isolam bem essa questão do césio, né? E aí a gente vai aprendendo com as situações, mas, cara, muito triste isso, esse negócio do césio. É, E sempre no Brasil, né? O Brasil tem umas histórias aí macabras de epidemia, de muitas coisas, porque algumas irresponsabilidades, né? Ainda mais essa galera aí que jogou a máquina de césio de qualquer jeito. E infelizmente tivemos essa tragédia aí. Bom, eu queria comentar com vocês sobre isso, reagir um pouco a tudo isso e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos em um próximo vídeo aqui do Chique. Valeu, valeu e valeu!